Começamos mais um episódio do Fixcast, o nosso podcast semanal, sempre com assuntos interessantes e intrigantes e, como eu sempre digo, com mentes brilhantes que sentam nessa cadeira para trazer aí sempre as suas histórias. E hoje nós vamos navegar, nós vamos surfar pelas ondas do quê? Da gastronomia. É verdade, vamos falar um pouco sobre gastronomia. Vamos falar sobre conforto, comodidade, bom atendimento. Vamos passear também pelo mundo da hotelaria. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos hoje aqui um convidado mais que especial, um grande empresário de Paranavaí que atua nessas duas searas, na seara gastronômica e também no ramo de hotelaria. Estou falando de Clovis Germanovics. Essa grande pessoa, esse grande empresário que está aqui na nossa frente, que vai trazer um pouco mais da sua história, dos seus desafios, né? Dos bônus também dessas duas searas empresariais e falar para a gente um pouco mais sobre o empreendedorismo. Clovis, é um prazer ter você aqui no Fixcast, nosso podcast, para a gente conversar, bater um papo e, claro, você trazer um pouco de experiência para os nossos seguidores, para as pessoas que também nos acompanham, nos ouvindo no Spotify. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Ricardo. Para mim é uma honra, um privilégio ter esse tempo aqui, tenho certeza que vai ser bacana. Antes mesmo da gente começar, já estava me sentindo à vontade, a gente conversando bastante. Acho que é um momento para a gente aprender também, claro, né? Trocar ideia. Então eu agradeço o convite, me sinto honrado em estar participando. Deixa eu te perguntar uma coisa, Germanovics qual é a descendência desse sobrenome? É o que é? Cara, tem uma história engraçada aí. Eu sempre costumo dizer o seguinte, aqui é o lugar de contar história. Então, vamos contar. Então vamos lá, você pegou aí numa parte legal. Família, meu pai sempre ensinou pra gente que a gente era descendente de russo. Ah, é? Então meu pai chega no Brasil, meu avô, né, fugindo da guerra, e em 1943, meu pai nasce em 44, certo, né? E a gente aprendeu ali que a gente era descendente de russo, mas tem uma questão aí da Rússia pátria-mãe, né? Tinha a União Soviética na época. Isso. Então, na verdade, depois de um tempo, um primo meu mais velho, fazendo uma pesquisa sobre a família e tal, ele teve em Moscou e tal, aí veio a descoberta que a gente é polonês. Polonês, né? Ah, que legal. E teve uma dificuldade, inclusive, para traduzir o nome no cartório, para fazer o registro. E a escrita, hoje, a gente é registrado com V e X do final, né? Certo. Mas provavelmente seria V-I-S-K, né? Visk, né? E a gente descobriu isso, cara. Temos lá o passaporte já aberto, polonês, que dá acesso. Claro. Né? O passaporte europeu lá e... Foi legal, uma história bacana da família ali, né? Mas, peraí, vocês aprenderam que era o russo e acabou sendo polonês. Depois descobri que era polonês. Que legal, cara, que legal. Isso é bacana, uma história legal de nacionalidades, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, porque uma pessoa que aprendeu que era russo, depois virou polonês e está atuando no segmento italiano, né? Parte da mãe. Já nós vamos falar sobre isso aí. A mama, isso aí, já nós vamos falar sobre isso aí. Porque aqui não é puramente polonês, tem uma grande veia italiana também. Você imagina? Mas já nós vamos falar sobre isso aí. Mas antes, Clóvis, a gente sabe que você é um empresário de sucesso aqui da cidade de Paranavaí, né? Atuando frente ali à Cantina da Mama, o Hotel Itália também. Né? E como que foi a vida do Clovis lá no início? Você sempre teve essa veia de empreendedorismo? Como é que você começou aí dentro da tua vida laboral, o teu trabalho? Começou a trabalhar com que idade, em que profissão? Conta um pouco pra gente sobre isso. Bacana. A gente, tanto eu como o meu irmão mais velho, Jorge, nós começamos a trabalhar bem cedo, né? Com 13 anos. Já era comum até na nossa geração, né? Nem formação. Com 13 O pai chegava lá e falou assim, não precisa nem pagar o salário, né? Exato. Deixa ele aprender a trabalhar, a respeitar as regras da casa e tal. E a gente começou. E eu lembro que quando abriu o Catuaí, em Londrina, ali por volta de 1990, mais ou menos, se eu não me engano, 89 e 90.
eu fui trabalhar em uma loja, uma franquia que chamava Pacalolo. Pacalolo. E entrei nessa área do comércio, né? E eu acho que interessante, você pega aí, muitos empreendedores, eles ingressaram primeiro na parte de vendas, né? É. Eu acho que o vendedor, né, aquele que tem um espírito nato para negócios, para venda, ele acaba despertando depois. Então, trabalhei bastante tempo no Catuaí, aí meu irmão entrou numa sociedade, uma concessionária de caminhões da marca Volkswagen, Uhum. e eu fui junto, né? Aprendi a profissão de vendedor de caminhões e ali eu comecei aprendendo junto com ele, sócio dele, a liderar pessoas, a administrar, né? Certo. Essas facetas. E aí foi despertando a veia do empreendedorismo, né? Tendo eles como exemplo, né? A gente estava falando de ter bons exemplos, eu estava citando Felipe, Sim, e claro. pessoas aí, e eles foram, sem dúvida, as pessoas que me despertaram, né, a seguir esse caminho, né? Meu irmão era um cara que desde cedo que ele colocava a mão, brotava, dava certo. Virava ouro. Virava ouro. O cara abria um negócio, virava exemplo e tal. Que legal. E nós somos natural de Londrina, né? Não sei se você sabe. Londrina, não Nós sabia. somos de Londrina. De Londrina. Meu avô, voltando um pouco a história da família, Aham, pioneiro em Londrina, veio fugindo da guerra. aham. Pegou ali em Londrina, Lago Gapó, ali tinha uma chácara ali onde era só um banhado, né? Não existia o lago ainda, né? Certo. Começou a vida ali, não tinha nada. É, e Londrina é uma cidade assim que a gente vê, eu conheço pouco de lá, mas a gente sabe das histórias de lugares improváveis que vira hoje, por exemplo, vamos falar da Gleba Palhano lá, Sim, que era um lugar improvável, que até então, até onde eu sei, era um mangue, né? sim, exatamente. E hoje é o metro quadrado mais caro de Londrina, né? Com certeza. Então, Virou uma cidade. Tem mais população cara, hoje na Gleba Palhano do que em Paranavaí. olha só. Cara, é incrível, Ah, né? Vertical, né? certo. Muitos prédios, as construtoras foram ali. Londrina é uma cidade fantástica. Com né? certeza. Exemplo aí para nós. E Londrina nos presenteou com o Clóvis, né? Que veio. Você veio para Paranavaí em que ano? Através da concessionária, eu estava trabalhando em Maringá Uhum. e surgiu a necessidade de abrir um PAT, um ponto de atendimento técnico, né, da concessionária. Concessionária de caminhão. Caminhões Volkswagen. Volkswagen. Isso em 2003. 2003. Então eu vim para cá com uma missão ali de aprender, né? Saio de um cargo de assistente de diretoria para vir comandar esse PAT. Então eu vim em 2003, fiquei pouco tempo, Certo. inauguramos aqui e tal, logo eu voltei para Presidente Prudente, em outra casa do grupo, né? Ah, Para trabalhar junto com meu irmão. E aí foi indo, fiquei bastante tempo na área de caminhões, aprendi muito. A concessionária de caminhões ela é muito complexa, elas são... só me tira uma dúvida. Eu cheguei a ver essa concessionária de caminhões, alguma coisa com Germânia. Germânia, é da família. Cara, não é coincidência. Coincidência? Coincidência. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com o Germanovic. Se você falando aí, Os clientes. eu lembrei da Germânia. Sim. Não, muitos clientes, quando a gente chegava e apresentava o cartão e tal, o cara já relacionava o nome, mas era coincidência pura. Ah, é? Meu irmão foi ser sócio da Germânia e ela Já tá em andamento. já existia, já tinha Ah, em andamento. tá, mas você estava dizendo que a concessionária de caminhão é algo... Ela é bem complexa, Complexo. porque daí já entra um pouco naquela outra tua pergunta, né? Tá. Da onde que veio e tal, como Certo. que foi? Quando você vai trabalhar na concessionária, a concessionária ela tem 4 departamentos. Hum. Um departamento administrativo, departamento de vendas, departamento de peças e departamento de serviços. Certo. Depois que eu trabalhei em 2003, fui para Prudente, fui para Sorocaba, trabalhei em outra casa e tal. Uhum. Eu recebo o convite de voltar em 2011 para cá para ser gerente geral de Certo. todos os departamentos, né? Aham. Para comandar a concessionária. Isso aí, sem dúvida, me deu uma bagagem de liderança, de administração, para poder abrir o restaurante, Certo. que era o meu sonho. Então, quando eu tive o convite, eu estava em São Paulo, nós recebemos o convite, trabalhava em uma concessionária em Sorocaba, para vir gerenciar para ver. Era recém-casado com a Angélica. Certo. Falei, Angélica, vamos porque é uma cidade para a gente começar a nossa vida. A gente quer ter o nosso próprio negócio, já tinha esse sonho de ter o próprio negócio. Certo. Falei, cara, Paranavaí é top, conheço lá e tal. Então eu vim, fiquei mais 2 anos na concessionária e já fui preparando, né, assim, a transição, Certo. assim, amadurecendo aquele sonho. Aham. E foi de forma fantástica que aconteceu. Cara, mas é algo assim bem interessante, porque na verdade, assim, por se tratar de um negócio próprio e diferente daquele que você estava atuando, né, no segmento de caminhão, você representava uma marca, né, uma marca forte que vende caminhão. Tinha um bom salário.
Cara, e aí assim, você foi empreender num algo que talvez você não tinha tanta certeza, assim, no mundo dos fatos, mas você tinha certeza dentro de você, porque era um sonho teu, né? Uma convicção. É uma convicção de você falar, não, eu vou colocar a mão e o negócio vai dar certo. Mas é algo assim que é uma coragem que nem todo mundo tem, né? De sair de uma posição confortável, né? De romper essa barreira do conforto e tentar buscar algo assim improvável até então, comercialmente falando. Como em um momento difícil. Bom, que ano que foi? 2013, Dilma, Dilma. transição da Dilma, É, impeachment e tal, isso. né? Ali estava nesse processo, né? E mesmo assim, Veio uma crise. você meteu a cara e falou, vamos, Cara, né? eu lidei com tudo isso, Ricardo, Aham. porque assim, até perguntas minhas mesmo, né? Questionamentos meus, pessoais, que eu falava, cara, tava ganhando um bom salário, Uhum. com perspectiva de crescer dentro da empresa mais, né? A empresa estava crescendo, a marca muito sólida no mercado, e aquele sonho. Cara, e o que move a gente? Eu falo que é a diferença do empreendedor nato é a capacidade de vencer esse medo, Certo. né? Muitas pessoas têm o sonho e fica só no sonho. Qual que é a diferença do empreendedor? O empreendedor tem a capacidade de romper o medo por causa do sonho. Claro. E aí ele coloca em prática e é desafiador, né? Com certeza. Você vai perguntar se foi fácil, né? Não, claro. Claro que não, né? Eu quero saber dos desafios. Qual foi o principal desafio quando você chegou, por exemplo, assim, na empresa, disse, eu não venho mais, eu abri meu negócio, teve isso aí? Teve. Como é que foi? Teve até uma resposta contrária para o meu. Você tá louco? Você tá louco? Ah, Né? Você pode ser diretor daqui 2, 3 anos, está criando bagagem para isso, né? ah, E tinha essa. Ele estava buscando uma sede própria em Paranavaí na época. certo. Eu buscando prédio para alugar ou comprar, a empresa estava numa fase muito boa. Eu, meu, mas o que é isso? O que é? Eu falei, não, cara, eu preciso fazer, está dentro de mim. Eu tenho convicção, mas o que você vai fazer? Você tem recurso? Eu não tinha um recurso. Aham. Então, uma das maiores dificuldades do momento é que, nesse momento, fugiu o crédito, né? Você não tinha mais crédito, né? É verdade. Entendeu? Então, assim, você não tinha crédito nos bancos e tal. E mesmo assim, falei, não, vamos abrir. E aí aconteceram coisas, assim, que foram sinais, assim, que a gente estava no caminho certo, né? Foram confirmações. Foram confirmações, né? E aquilo ia aumentando a convicção, né? Aham. Tá dentro. E foi ali, nesse exato momento que você chegou, para poder começar a botar em prática, implementar essa tua ideia, esse teu sonho que estava internalizado dentro de você tornar isso aí possível. Como que foi a decisão assim de você falar, agora é o momento? Você pensou em algum momento recuar, falar, pô, vou esperar mais um pouquinho, mais uns 6 meses, mais um ano? Ou você falou, não, agora eu vou, e foi aquela decisão foguete, né? Não, Que não tem ré. Não, bacana você ter perguntado isso, Ah. porque foi... Cara, era algo que estava dentro durante algum tempo, mas nessa época, nesse momento, tinha florado. Tinha saído para fora. E aí não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. E uma Ah. coisa que foi muito top, assim, é que o sonho era meu, mas eu tinha uma parceira que estava 200% comigo. Olha que bacana. Sabe assim? Ela falou, cara, mas você vai sair do emprego sólido? Ela falou, não, vamos, é a hora, tamo junto. Isso E é bacana. nunca tutibiou, entendeu? Não, tô com você, teu sonho, tô com você. Legal. Cara, e a esposa, ela é É o pilar de tudo. pilar, a coluna, né? Exatamente. Então, ela deu essa sustentação, né? Ela deu essa condição para eu dar esse passo. Em nenhum momento eu tive dúvida que não daria certo, né? Quando a gente abriu a cantina da Mama, assim, na semana de abrir, cara, eu fiquei a semana inteira pro dia. Cara, aquela ansiedade, aquela coisa. E assim, no primeiro mês eu chegava no restaurante 3 horas da manhã. Chegava lá, os funcionários chegavam às 7h30, 3 horas eu já estava lá, organizando tudo, cortando, fazer toda a parte prática para ensinar para eles como que eu queria que fosse feito, né? Então, já deixava tudo adiantado e foi indo e, cara, eu tive muitos presentes. Que bacana. Mas deixa eu te perguntar algo assim que é curiosidade de todo mundo. Você, para abrir um restaurante, a pessoa tem que entender do ramo. Como é que foi essa situação? Você já trabalhou com cozinha, sabia cozinhar? Como é que é isso aí? Cardápio, quem montou? Como é que foi, cara? Meu,
Deixa eu até tomar uma água. Isso. Cara, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, né? Você tem um curso de chefe, Isso. você fez gastronomia, da onde que vem essa bagagem, da onde que vem esse entendimento de fazer? Então, assim, na minha casa, todo mundo gosta de cozinhar. Minha irmã é médica, adora cozinhar. Aham. Meu irmão, empresário, adora cozinhar. O cara é um churrasqueiro, um cozinheiro de primeira. E meu pai amava cozinhar. Minha mãe, mineira, Aham. descendência italiana, mas moravam em Belboa, em Minas, né? Aham. Então pega aquela cozinha mineira que talvez seja uma das mais ricas, né? Cozinhas brasileiras. E aí tudo fazia em casa. E o meu pai tinha uma maneira de cozinhar única dele. Uhum. Ele era, ele fazia umas coisas assim que não tinha receita. Ele que inventava. Olha. Ele tinha essa capacidade, sabe, de criar coisas. Assim, de forma rústica, mas era o DNA dele, ele que criava. Fazia pratos assim exóticos, tipo mocotó, né? Gelé de mocotó, rabada, enfim, ele gostava muito dessas coisas. Então, isso teve sempre no DNA da família. Agora, no meu caso particular, teve uma situação aí que envolve minha história de vida, entra numa parte particular muito forte minha, Certo. que é onde eu aprendi a cozinhar. Ah, é? Cara, isso é inusitado. Aham. Eu tive um problema muito sério, talvez você não saiba disso, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu tive um problema de drogadição muito forte. Ah, é? Durante algum tempo eu sofri ali a gente até falou isso um pouquinho antes, Falou que você de uma fez palestra que foi na Sim. Guarda-Mirim e tal. Aham. E eu sofri muito com dependência química. E aí, no processo de Reabilitação. reabilitação, eu ficava nas casas de recuperação. E lá na casa de recuperação é muito carente tudo, né? Então não tem cozinheiro, é o próprio cooperador, o próprio aluno que está ali que prepara, né? Certo. E aí eu levantava a mão, falava assim, não tem cozinheiro, opa, eu sei fazer algumas coisas, né? Por causa dessa bagagem. Que legal. Cara, e foi ali que eu aprendi de fato cozinhar, né? Ah. E é assim, inusitado, né? Eu acho até acho não, para mim eu tenho certeza disso que tem algo divino, né? Porque assim, as pessoas falam assim, cara, mas você fez faculdade? Cara, Deus estava me preparando e eu nem sabia. Ele não estava tratando só uma dependência, estava me dando uma nova oportunidade e eu estava sendo preparado para aquilo que ele ia me entregar, né? Você sabe que tem coisas que a gente sempre costuma dizer que a gente precisa passar na vida para a gente poder ser preparado, ser moldado. Você sabe que o azeite ele sai na pressão, né? Na prensa. O diamante é criado também na lapidação. O ouro no forno. O ouro no forno. Então, assim, grandes coisas acontecem realmente passando pelo deserto, passando, né? Então, é bacana você falar disso aí, porque, na verdade, hoje nós temos essa qualidade que não só a Paranavaí, mas eu acredito que toda região aprecia. Eu já encontrei amigos fora de Paranavaí. Sei lá de Paranavaí, pô, já almocei lá na Cantina da Mama, cara. Uma vez fui jantar, saí da minha cidade, levei minha família para comer uma pizza lá no sábado. É legal a gente ouvir isso aí, porque a gente conhece o teu trabalho, a gente conhece o teu esforço em estar dioturnamente. Eu falo dioturnamente porque é almoço e janta ali, né? Dioturnamente, trazendo essa qualidade, além da qualidade de um ambiente agradabilíssimo. E, claro, o bom atendimento, que não só a Cantina da Mama presta, mas também como o Hotel Itália. Mas já nós vamos falar do hotel. E aí você saiu da concessionária de caminhão, foi procurar um ponto, você está no mesmo ponto desde a abertura, é isso? Desde a abertura. Você chegou, olhou aquele ponto ali e falou, vai ser aqui. Bem isso mesmo. É. Cara, foi muito engraçado. O Carlos Bertol, que é o dono do prédio, né? Aham. Ele tinha comprado ali, ele era a antiga transportadora Apucarana, era um prédio bem feio, Eu lembro. né? E a Angélica, que era cabeleireira na época, tinha um salão de cabeleireiro na frente onde é o restaurante. É verdade. Hoje é o escritório Ômega e do lado é se eu não me engano, Apple ali, né? Na assistência ali de celulares. Aham. E o Carlos estava lá, olhando o prédio, eu acho que ele estava pensando assim, o que eu vou fazer aqui, né? Vou ter que demolir tudo, Será né? que eu vou derrubar aqui, né? E eu estava no salão, daí eu pego e eu estava procurando o ponto, daí eu atravesso a rua, me apresento para ele e pergunto, o que você vai fazer aqui e tal, né? Ele tinha uma ideia inicial que ele iria fazer uma clínica e kitnets em cima e tal, para alocar, né? Certo. E eu falei, cara, tô procurando um ponto para fazer um restaurante. Ele
olhou assim, mas você acha que aqui dá? Aí eu não sei desenhar nada, né? Eu peguei um papel, eu sou ruim de desenho, eu peguei um papel, uma caneta assim, falei, ó, faço assim, aqui é o salão, aqui é o banheiro, aqui é a cozinha e tal. Falei, quanto que esse negócio dá pra pagar de aluguel? Eu falei o valor na época, né, 10 anos atrás. E ele falou, ó, segunda-feira de 2 resposta. Segunda-feira ele me ligou e falou, ó, vamos sentar eu, você e meu dinheiro? Aí sentamos, cara, fez a planta desse jeito. Que legal. E aí surgiu até uma parceria, né? Que é a parceria do Hotel Itália, né? Que a gente vai falar depois. Certo. A gente começou pela Cantina da Mama e ele foi ali, sem dúvida, foi um presente de Deus também, porque Que benção. ele chegou com a maior boa vontade. O que você precisa? Como é que você quer que faça? E eu falava, Carlos, aquela coisa, né, sem você querer, você mostra a necessidade, mas sem querer explorar, né? Eu falava, ó, precisava fazer assim, Elias, você fazia melhor, sabe? Ou entregava algo, não, vamos fazer assim, vai ficar mais bacana e tal. Então, assim, sem dúvida, ele faz parte desse sonho. Ele entrou lá no início, né? Aham. Como investidor ali do prédio e tal, e Certo. onde se tornou a cantina, tá enraizada. Ó. Mas para você ver como é que as coisas, quando tem que acontecer, ela vai se encaixando como uma engrenagem, né? certeza. Então, quando existe um preparo, né, daquilo que você falou, as coisas vão acontecendo. E ali já tem 10 anos, né, que você está. Já tá indo pro 11º. 11º ano. 10 anos, estamos indo pro 11º ano, graças a Deus. Hoje, a gente sabe que no Brasil tem aquela coisa, né, que 90% das empresas não entram no terceiro ano, Isso, né? 2 anos. 2 anos é o É, tempo de vida delas. E a gente está com 10 anos, é. criamos raízes. Tenho você como meu cliente há 10 anos, né? O Rogério que está aqui. É verdade, Rogério. Então a gente vê assim, ali surgem amizades, né? Claro. Né? Os clientes acabam ficando amigos. Então, assim, tenho muitos clientes ali que se tornaram amigos, que são clientes ali de quase todo dia. Que legal. E é um prazer, né? Ô Clóvis, deixa eu te perguntar uma coisa. Até a título de ensinamento e conselho e aprendizado para as pessoas que estão nos acompanhando também. Dentro desse teu início, a gente sabe que todo início é difícil, é pancada, né? Sim. Qual foi o principal desafio que você teve? Se você pode contar para a gente algum perrengue que você passou lá no início, a título de ensinamento para a gente aqui. Tá. A maior dificuldade que eu tive no início é de falta de capital mesmo, Certo. né? Financeiro. Acho Tinha esse momento ruim de crédito. que a nível de Brasil, né? Nível de Brasil, eu tinha um crédito, aconteceu uma situação que eu consegui organizar com o recurso que eu tinha, né? E ficou um crédito que eu tinha aprovado no CNPJ do salão, Certo. né? E aquele recurso que já estava aprovado, eu falei, cara, isso aqui é o capital de giro, né? Então, tudo que eu estou fazendo, todo investimento de imobilizado, eu parcelei algumas coisas, usei o recurso próprio que eu tinha. Uhum. Falei, ó, esse aqui eu não mexo porque é para dar o start. Então, fiz tudo. 10 dias antes da inauguração, procurei a gerente, falei, tá tudo certo, Clóvis. Falei, então já pode pôr dinheiro na conta. Aí não caiu na conta num dia, falei, não, Clóvis, problema sistêmico e tal, foi. E, cara, aí ela chegou e falou assim, Clóvis, eu não sei te explicar o que aconteceu, tava tudo aprovado e tal, mas política do banco, não tem esse dinheiro mais para te dar. Meu, Eu inaugurei sem capital de giro. Meu. Sabe o que eu fiz? Peguei o talão de cheque, e pau. comprei a minha matéria-prima, os meus insumos, Certo. eu comprei com cheque pré-datado. Então, se eu não vendesse no primeiro dia para pagar os cheques, eu não conseguia continuar. Mas assim, ó, pra você ver, quando você tem um sonho e aquilo tá muito forte dentro de você, então tudo que eu ia comprar em todos os lugares que eu ia, nos fornecedores, eu falava, ó, tô abrindo, vai lá me prestigiar, dá uma força. E deixava um cartãozinho e tal. E eu fiz isso ali durante uns 30 dias, né? Você já Na cidade. eu mesmo. Não, aquela propaganda boca a boca. Certo. Eu lembro que você me ajudou na rádio. Lembro. Na rádio você me ajudou no início, né? Lembro disso. E, cara, desde a inauguração, tem um vídeo do primeiro dia, aquilo virou o quarteirão. Eu lembro disso. Virou o quarteirão. Então, assim, as coisa pessoas, Paranavaí prestigiou a gente. Então, assim, mas qual foi a maior dificuldade? Parte financeira, aí meu irmão deu uma ajuda, Certo. né? Porque o começo, para você girar a engrenagem, é muito difícil. Uhum. Né? Você não tem teu ponto de equilíbrio, Sim. né? Você não tem os teus fornecedores. Hoje eu tenho os meus fornecedores que são parceiros, mas você acaba comprando errado, pagando mais caro, buscando, e você não tem essa experiência, né? Certo. Então, assim, a parte mais difícil Foi a questão de recursos, de no recursos início. para se manter.
Aí depois veio equilibrando, tal. Sim. Algum momento você pensou, com essa dificuldade que teve lá no início, você pensou alguma vez ou se arrependeu daquilo que você fez? Falou: "Pô, devia ter ficado lá na concessionária", ou você firmou o pé e falou: "Não, tá difícil, mas vamos acreditar que vai dar certo"? Nenhum momento, Ricardo. Olha aí, Nunca passou pela minha cabeça. olha só. Durante uns 3 anos eu ganhei mais ou menos o meu recurso, meu prolabore era metade do que eu ganhava Aham, na concessionária. Durante uns 2, 3 anos mais ou menos, né. E em nenhum momento passou pela minha cabeça, porque a satisfação, né, certo. assim, o prêmio o que você recebe, né, de estar fazendo, de estar produzindo no seu próprio negócio, Aham. de estar colocando as suas ideias em práticas, de estar, assim, crescendo, amadurecendo, isso é tremendo. É assim, eu sei que é uma comparação que em termos de afetividade e amor não se compara, mas a gente pode, fazer a equivalência de um Meu filho, né. filho, Você eu coloca imaginei que você ia falar isso. você coloca um filho ali, você vê o filho nascer e Sim, você não vai desistir nunca dele, né. Por mais dificuldade que você passa, você quer ver ele crescer forte e produzindo, né. E isso vem da satisfação de oferecer a qualidade que você oferece. A gente sempre vê você lá atendendo, você cuidando, você recebendo o cliente, você conversando com o funcionário. Então, esse aí é o segredo? cara, Tá não, presente. acho que você falou de você entender, principalmente em termos de sentimento, né, Isso. seu amor pela empresa, né. Exatamente. Então ali é quantas vezes, mas inúmeras vezes, de manhã eu chego na cantina, principalmente domingo de manhã que a gente não abre no almoço, Aham, eu chego ali para fechar o caixa da pizzaria do sábado, à noite, e fico ali olhando o lugar, sabe, assim, tendo prazer, né. aham. Poxa, a história da cantina, como foram acontecendo. Aí depois a gente sai daquela estrutura antiga, vem para a reforma, Exato. que foi muito bacana. Então eu acho que esse amor, esse apreço pelo negócio é algo que poucas pessoas têm, né. Que eu vejo alguns empresários que, mesmo ele tendo sucesso, mesmo aquilo sendo, a empresa dando recurso para ele, sendo o canal de providência, de provisão, né, Aham, melhor dizendo, aham. e aí o cara começa a tratar a empresa como um CNPJ só, e começa só a tirar da empresa, parece que perde esse vínculo mesmo, esse amor, né. Aham. Então eu não sei. E em contrapartida também conheço outras pessoas que são exemplos, né, que você vê o cara sempre cuidando da empresa e depois tendo a preocupação de devolver aquilo para os colaboradores que ficaram ali e tal. A empresa é algo tremendo. E uma coisa que eu admirei é que você fez a reforma lá e, assim, praticamente você trocou o pneu do carro com ele andando, né. É. Você não parou em É, nenhum a gente foi momento. pro hotel, Eu o salão do você hotel, dia no pois é, hotel lá, isso. quando não dava para tocar mais ali, que precisava, né, mas falar assim: "Ah, vamos reformar, vamos parar aí 30, 60, 90 dias", nunca, né, cara. Não, não consegue, né, no É, ramo de que legal. alimentação é muito É. difícil. Tá, e aí, Cantina da Mama, você polonês, tua mãe italiana, o nome é em homenagem à mama italiana? Ah, sim, ali até a maioria das receitas e dos pratos que a gente faz, Aham. são coisas que a gente faz em casa. Tem um filé de coxa na mostarda que a gente faz sempre, desossado. Muito bom. Aquilo era um prato que meu pai fazia em casa, na churrasqueira, meu irmão fazia muito, Que legal. né. Então a gente pega, assim, o jeito que a minha mãe fazia carne de panela, até hoje a gente troca muita ideia: "Mãe, como que você faz isso?". "Ah, eu faço essa costela assim". E aí, lógico que tem uma adaptação, Ah, né, porque você servir a comida no sistema de buffet requer muita habilidade. É verdade. diferente você fazer um almoço, por exemplo, te convido para você almoçar na minha casa, Aham, eu faço o almoço e te sirvo, aham. e é um desafio você manter essa qualidade no buffet. O buffet, se você descuidar, ele perde a qualidade. Então tem muitas coisas ali, estratégias Tem que ali, ter a manha, né, ter a cara, manha. tem que ter a É. manha, não é para qualquer um. Agora o nome, sem dúvida, é uma homenagem à minha mãe, que eu amo, Certo, que né, legal. espetacular. E partindo agora do segmento da gastronomia, restaurante, pizzaria, veio o Hotel Itália, né, ali a gente sabe que eu que já moro em Paranavaí há algum tempo, ali era
um terreno ali, No escritório da antiga Fazenda Simone, lá Exatamente. depois a Marcelene morou ali. mas ali não tinha, né, Nada. nada. Até enfeiava a cidade. E virou aquele monumento ali hoje que é o Hotel Itália. Embaixo nós temos ali uma agência, né, uma instituição uma cooperativa, né, da Cressol. E como é que foi essa migração da gastronomia para a hotelaria? Conta um pouco pra gente aí. Cara, tínhamos histórias, né, engraçadas. Ah. Meu cunhado estava morando aqui com a gente, talvez ele fosse ficar mais tempo, ele tinha plano de ficar aqui trabalhando com a gente. Peraí, você não montou o hotel por Não, tirar o... não, mas olha de onde veio a ideia. Aí eu falei, pô, o cara tá morando aqui comigo um tempo, ele precisa ter liberdade. Vou fazer o hotel pro cara vazar. Comecei a visitar alguns pensionatos, Ah, né? Porque daí eu falei, eu tenho que ter um lugar que já vai lavar roupa pra ele e tal. E eu visitei alguns pensionatos. Eu falei, esse negócio é bom, cara. Eu vou abrir um negócio desse. E daí eu já tenho um restaurante, já dou comida, monto a lavanderia. E veio essa ideia, assim, de abrir. Ah. Cara, aí o Carlos Bertual, que é dono do prédio da Cantina da Mama, é dono do prédio do Hotel Itália, do terreno antigo. aham. E um dia, cara, a gente conversando, pagar aluguel e tal. Carlos, o que você vai fazer? Cara, não sei o que eu faço. Ele tinha tido algumas ideias iniciais para agência bancária, né? Para construir um prédio para alocar para agência bancária. Acabou não dando certo e ficou parado um tempo, você lembra? Ficou uma estrutura ali com os vergalhões de aço. Lembro. E, cara, e um dia eu falei, Carlos, e aí, cara? E o hotel, o que você acha? Cara, mas você acha que vira, Clóvis, Paranavaí? Falei, cara, melhor localização hotel, você precisa estar no centro da cidade, nós temos uma excelente localização Com certeza. e tal. Cara, a gente começou a conversar sobre isso, né? Aham. E aí a gente foi, assim, alimentando essa ideia, mas como que seria e tal. E aí ele tem os irmãos que são sócios, né? O Heitor, que é cunhado dele, e o Paulinho. Ah. Conversaram e passou um tempo depois dessa primeira conversa, ele me chamou de novo. Clóvis, e aí, cara, você acha que daria? Porque o perfil deles, eles são investidores, né? Uhum. Então eles têm igual o prédio da Cantina da Mama, Eles o não Giga. tem a ver comercial. Não, eles não têm essa veia, eles são investidores. Uhum. Aí vem mas você vem comigo? E aí vem aquela questão do sonho do empreendedor, né? Cara, eu comecei a sonhar com o negócio. Olha aí. Comecei a sonhar e eu falei, cara, nós estamos aqui, ó, nós estamos na frente da igreja que faz mais casamento. Em Paranavaí, então é um nicho pra gente pegar e tal. Tanto é que a gente tem a suíte da noiva com um espaço pra noiva se arrumar ali já Já dentro faz do a festa hotel. ali, já tudo. E a gente pensou nisso também. Ah. Só que a ideia de fazer a festa ali não deu muito certo Ah, com o segmento do hotel. certo. Porque a festa a pessoa quer ter uma liberdade para pôr uma banda e tal. E daí. A gente acabou mudando, depois eu conto isso. Aham. Mas aí a gente começou a sonhar, e eu sempre lá na frente pensando um monte de coisa, tendo um monte de ideia. E o legal é que eu falava para eles as ideias e eles assimilavam aquilo, começaram a sonhar junto. E, chegou uma hora que eu falei, vamos pôr essa ideia em prática. Aí a gente sentou, conversou, e eles entraram com a parte de investimento, né? Uhum. E eu entrei com a parte de administração, né? Colocar esse sonho em prática, né? Olha que bacana, né? Foi muito... E hoje, assim, já é uma empresa, já é um hotel que já tem já está estruturado na cidade de Paranavaí, né? Então, E nós abrimos no momento de pandemia. exatamente. Olha aí, ó. Foi no momento de pandemia. Era um momento difícil, né? A gente ali na Cantina da Mama estava passando por dificuldade muito grande, por causa Não, do lockdown, né? isso. Todo Ninguém mundo... saía, né? Não, ninguém saía. E o segmento de restaurante, a gente podia vender no delivery, mas não fechava a conta, né? Ah, Não pagava a conta. Então foram ali, cara, acho que 16 meses, né? Mais ou menos, cara. Sem ter recurso, tendo que pôr dinheiro. Teve uma ajuda federal, do governo federal, que foi muito importante, né? entendi. Ajudou muito. E a gente com o projeto do hotel, né? Cara, e como é que vai? E aí fomos adiando, né, a inauguração do hotel, só que chegou uma hora que a estrutura estava pronta. Não tinha como mais. Não tinha como. Os ar-condicionado tinha sido colocado lá em final de 2019. Ah, Passou 2020, o ano da pandemia inteiro. Aí chegou em 2021, né, porque teve aquelas duas ondas, né? A primeira, depois a segunda, que foi a pior. E aí ameaçou de ter uma terceira, né, em 2021. E aí a gente Exato. falou, cara, vamos inaugurar. ah, Não tem mais jeito, não tem. Depois a gente vê o que a gente faz, a estrutura tá aí e tal. E a gente inaugurou em outubro de 2021, né?
aquela ameaça ali de uma terceira onda de pandemia. E, cara, e pra você ver como que a vida do empreendedor não é fácil. Cara, em 2 meses acumulou acho que 250 mil de prejuízo o hotel. 2 meses. É. Meu Deus. Cara, e aí você fala, meu pai, e agora, né? E nesse momento você se arrependeu ou não? Não. Não. Também muito com a gente conversou, ó, cara, sempre eu falei pra você da Cantina da Mama que a Angélica foi a coluna, né? Aham. No hotel, o Carlos como investidor, né, a família dele, o Heitor, Paulinho, eles foram coluna porque eles sempre me deixaram tranquilo. E a gente conversou assim, ó, nós vamos retirar nada do hotel, né? Nós também, eu também não vou retirar nada do hotel, vamos deixar o hotel criar, e eu não tinha condições de ter essa garantia, né? E eles falaram, não, Costa, fica tranquilo, fica tranquilo. Só que olha que interessante, em dezembro, outubro, novembro, dezembro, a gente já fechou no verde. Que legal. Aí vem janeiro, fevereiro, março, cara, a hora que você olha, o hotel vem trabalhando no verde já, cara, e eu falei, ó, em 2000, falava para eles, em 2023 eu consigo pagar essa dívida, né? Aham. Que a gente acumulou, rapaz, no mês de 2022 a dívida já estava paga. Olha que benção. E o hotel, graças a Deus, ele Tira. virou muito rápido, né? Sim, sim, sim. Mas eles me passaram essa segurança, né? Ó, pode ir, fica tranquilo, vai e tal. E, Eu tô achando que você tem, assim, algo que você herdou do teu irmão mais velho. Que você falou, onde ele coloca a mão, a coisa anda, né? Nós temos aí já o exemplo da cantina, o exemplo do hotel, que tanto a cantina quanto o hotel foram inaugurados num momento improvável da economia, né? Então, cara, é desafiador, exatamente. E o teu foco é total ali, né? Por exemplo, você nessa situação de você estar à frente da Cantina da Mama, atuando agora junto com o hotel, como é que foi essa... Porque você não poderia também deixar de focar naquele teu negócio que já estava ali sim. para ir para o outro. Como é que foi como é que você administrou isso aí, cara? Cara, quando a gente tem essa conversa com o Carlos e a gente decide, né, formar essa parceria, uma das perguntas dele foi assim, Clóvis, você tem alguma pressa para inaugurar o hotel? Eu falei, não, não tem, porque nós vamos tocar a construção com recurso próprio, né, então a gente não vai fazer nada apressado. Eu falei, não, tranquilo, essa conversa foi em 2017. Então, nesse tempo, eu chamei a Angélica e eu entendi que a gente tinha que mudar o nosso perfil administrativo. Certo. Então, quando a gente abre a Cantina da Mama, lembra que eu comentei que chegava 3 horas da manhã? A nossa mão de obra era muito importante, minha e da Angélica. Então, a gente lavava o chão, lavava o banheiro, ensinava as pessoas, ia para a cozinha, saco de batata nas costas, no mercado, aquela coisa de meter a cara, que é um dos fatores. Eu, por diversas vezes, te encontrei no mercado fazendo compra, né, lá atrás. Com certeza. Não, ia no Ceasa, ia no seu Didi lá e né, as costas na frutaria ali do Sidney. E eu acho que esse suor é mérito para ter dado certo. É o início, né? Só que nesse outro momento, quando surge a ideia do hotel, a gente entendeu, falou assim, cara, a gente precisa treinar pessoas, né? Eu, graças a Deus, fui presenteado com algumas pessoas maravilhosas que têm, assim, mais de 5 anos de casa comigo. A dona Nina, que é minha cozinheira, tem 10 anos. A Tabira saiu por um tempo, voltou, mas está desde o tempo da inauguração. A mãe dela saiu por questões de saúde, mas estava comigo desde a inauguração. Então, assim, uma equipe muito forte. E aí eu tenho a Cláudia, que é a gerente hoje do restaurante, está comigo há 9 anos. Só que aí quando o dono está presente no negócio, tem aquele ditado que fala que o olho do dono que engorda o gado. É isso. Cara, isso é um pouco ultrapassado. Por quê? Tem a parte boa, mas, por exemplo, a Cláudia era uma gerente que não exercia a função. Porque eu estava ali, eu atrapalhava ela. Eu falava, não, faz isso, vem cá, faz aquilo e tal. Abafava ela. Abafava ela. É verdade. Quando a gente entende que precisa, né, se ausentar para dar atenção pro hotel, cara, eu preciso que a Cláudia cresça. Então, assim, foi programado, né? A gente conversou, entendeu e falou assim, ó, aos poucos eu vou saindo. Então, era um cara que ficava atrás do balcão, uma função que eu mais gostava, recepcionar os clientes e estar ali cuidando do buffet e tal, e fazendo marmita e comandando, soltando entregador ali, totalmente ativo, entrando e comandando a cozinha. E eu que comprava tudo, eu que ia no mercado, eu que fazia os cardápios, eu que segurava a cozinha. Falei, cara, eu preciso
treinar. Então a Cláudia entra nessa função, a gente começa a treinar ela e chega uma hora que eu falo assim, Cláudia, agora, racionalmente, não, eu preciso sair para você atuar. Então, às vezes, algumas pessoas até falam assim, cara, tô te vendo um pouco menos no restaurante. Isso foi pensado, programado para quê? Para que ela crescesse. E, graças a Deus, ela, não só ela, mas como a equipe dela, eu tenho a Patrícia, tenho a Cat, João Pedro, né? Pessoas que estão comigo ali há mais de 5 anos que foram crescendo e possibilitaram essa saída, porque daí eu tive que dar atenção para o hotel, inaugurar o hotel, tudo. E aí o pessoal segurou o rojão, legal, cresceram, né? Estão se tornando cada dia mais profissionais maduros e eu tenho certeza que tem ali empreendedores de sucesso que estão surgindo ali, que vão chegar o momento deles também. Cara, que história legal, assim, a gente vai conversando e vai passando um filme na cabeça, surgindo um monte de pergunta aí para te fazer. A localização do hotel ali foi um ponto estratégico. Você acha que ele veio por conta da parte central, da cidade de Paranavaí, a proximidade com a cantina? Por que ali, assim? Cara, a compra do terreno, ela não foi pensada para o hotel, né? Carlos, como investidor, ele viu a oportunidade de comprar aquele terreno central, entendeu que era um bom negócio, mas não pensava no hotel. Aí depois a gente amadurece essa ideia de fazer o hotel ali. Só que o hotel ali, cara, hoje, se você pensar no maior fluxo de Paranavaí, pegando a Getúlio Vargas e a Distrito Federal, ele está no coração da cidade. Então ele tem restaurante do lado, prefeitura do lado, banco embaixo, banco próximo, farmácia, igreja, fácil entrada e saída da cidade, então saídas da cidade ali, né? Agora até a próxima entrada, vai ter aquela entrada pelo Oasis que já está sendo usada, vai ser mais aprimorada ainda. Então, assim, a localização do hotel é fantástica. Fantástico. Se você conversar, eu tenho essa oportunidade, porque às vezes se hospedam, né? Outros hoteleiros ali, a gente conversa e, cara, o olho do hoteleiro, ele fala, cara, você tá no coração da cidade. Exatamente. E sabe outra coisa que eu acho interessante? Acho que a arquitetura do hotel diferente também presenteou Paranavaí. Claro. Né? Eu acho assim que aquele ponto ali que era feio ali, né? Distrito Federal. Quando eu abri a cantina, me falaram, cara, mas você vai abrir ali no Distrito Federal? Eu falei, cara, você vai ver como vai ficar aqui daqui 5 anos. E exatamente. Cresceu. E ali é o seguinte, o que eu penso ali? A igreja São Sebastião está ali, onde realiza muitos casamentos. É uma localização estratégica. Uma referência. Uma referência, os convidados podem ficar no hotel, pode ir para o casamento. Se optarem por fazer a festa ali, já fica... Já fizemos algumas. E a noiva se arruma ali, tá tudo certinho, não tem, né? Trânsito, tem toda a facilidade. Olha, então, assim, isso acontece frequentemente. Certo. A gente, nos finais de semana, que é uma dificuldade dos hotéis, né? O hotel de passagem, né? Você tem um fluxo maior ali durante a semana e durante o final de semana cai. E a gente, graças a Deus, por conta disso, por conta do que você conhece bem lá o nosso auditório, claro, na parte de eventos, a gente está tendo muito sucesso, muita procura na parte de eventos, então a gente está bastante contente com o investimento que a gente fez, então supriu essa necessidade. Então, às vezes o hotel iria ficar vazio, mas eu, tô tendo um evento e que atrai pessoas, tô tendo um casamento, atrai pessoas e acaba ter essa coisa da ocupação do hotel, a linguagem do hoteleiro ali, né? Que a gente precisa ter esse percentual de ocupação. Me fala uma coisa agora, a gente sabe que o empreendedor, ele sempre está em busca de novos negócios, ele tem aquele olhar que vai mais longe, né? O Clóvis Germanovics, à frente da Cantina da Mano e do Hotel Itália, parou por aí? Tem mais alguma carta na manga pela frente? O que você pode falar pra gente? Ricardo, aquela coisa às vezes a gente tem que se segurar um pouco, né? Claro. Então, assim, eu acho, na minha visão, que Paranavaí ainda cabe, ela merece um outro restaurante ainda.
Olha né? só. Então, Então, assim, é, a gente tem conversado aham, com algumas pessoas, a gente tem visitado alguns pontos, hum, né? Estamos buscando um lugar estratégico aí. Hoje mesmo, conversei com uma figura bem conhecida da cidade, mas vou segurar o nome, tá bom. É. tá? Que tem um lugar muito bonito, maravilhoso, que dá para, uma ideia. Eu e a Angélica olhamos assim, o olho brilhou, né? É um lugar fantástico. Isso nós podemos entender que tem novidade pela frente. Tem novidade para frente. E outra novidade bacana é a gente entrar no mercado do Express, o delivery das pizzas, né? Claro, já é É, isso aí, né? então a Cantina da Mama, criamos a marca do Mama Delivery. Mama Delivery. Mama Delivery. Aham, Então, pegamos um ponto ali na Manuel Ribas, certo. próximo ao Amigão, já vamos inaugurar ano que vem e possivelmente a gente entra também nesse mercado de franquias. Porque a gente criou um modelo que ficou muito bacana, com um custo de investimento para quem quer começar a empreender pequeno, um negócio bem enxuto, né? Aham. E eu acho que tem tudo para dar certo. Antes da gente inaugurar, já tive uma procura. A pessoa já demonstrando o interesse em abrir uma franquia, Isso é né? bacana a gente até falar, porque a qualidade, eu sou até suspeito de falar da qualidade do almoço da Cantina da Mama, que a gente é cliente ali, mas também falando da questão da pizza, né? Da Cantina da Mama, que agora vai ter a Mama Delivery também. É, a massa da pizzaria é diferente, não tem nada igual. Eu, às vezes, recebo alguém de fora, parentes que vêm, a gente pede a pizza lá. E o cara fala assim, pô, que massa que é essa, tal. E como é que foi criada essa aí? Tem algum segredo para essa massa? Cara, assim, tem. Essa massa, quem trouxe a receita dessa massa foi o primeiro pizzaiolo que trabalhou. Ah, é? Né? Ele me apresentou 3 opções de massa, a gente acabou optando por aquela. É uma massa que tem menos gordura, Aham. né? Então, assim, tem algumas pizzarias mais rústicas que ainda usam até a gordura do bacon, o cara tá fazendo, porque tem aquela coisa de dar um sabor e tal, mas fica uma massa mais pesada. Aham. Então, assim, por exemplo, você come a pizza, a massa da cantina, é uma massa leve, ela não te traz aquele peso depois, né? Exatamente, com Você certeza. fica pesado É. e tal, uma massa mais leve. E a gente buscou, né, no formato de uma pizza mais paulistana, mais rústica, né? Sim, claro. Ali e tal. E, cara, graças a Deus, tá? O pessoal tem gostado. E eu acho que sou o principal cliente da cantina. O médico agora falou: você precisa dar uma segurada, cara, você tá comendo muita pizza, Olha só. né? E com 50 anos já tem que. Então, e a gente, mas assim, É. é uma delícia, né? Com borda, sem borda, um sabor, dois sabor. Não, eu brinco, eu falo assim: eu gosto tanto de pizza que eu abri uma pizzaria pra mim, você tá fazendo do jeito que eu gosto. E vou brincar mais uma vez, abrir um hotel pro cunhado zarpar de... Viu? Não, então. E aí o meu cunhado tá morando lá no hotel. Temporariamente, né? E tal, mas ele tá lá. É Tá verdade. lá, trabalha no hotel. Então, assim, é uma maneira, né? Aham. De ter uma pessoa da minha confiança ali, cuidando. O que acontece? O hotel, como o Carlos falou pra mim assim, cara, e agora, né? Porque nós abrimos o hotel pra jogar a chave fora, porque não fecha nunca. Não O fecha. hotel não fecha. Você abriu, jogou a chave fora. Exatamente. Então, a importância de ter uma pessoa ali nesses horários, né? Porque tem coisa que acontece de madrugada. Claro. Estoura um cano, alguma coisa, só tem a pessoa que tá ali, corre aqui e tal. Aham. Então, ele tá nessa função aí. O Fernando é um cara 10, bacana. Tá lá junto. Então, valeu a experiência do hotel também, né, para você. Sim, sim. É algo que surgiu, que não era internalizado como sonho do restaurante, mas que surgiu no meio aí e você com certeza tá tirando de letra. Sim. Ah, daí outra pergunta, né? É. Daí as pessoas falaram, você fez hotelaria? Porque antes a pergunta era Da gastronomia, né? Aham. Mas você fez hotelaria? E assim, o que não me deu medo, né? Eu tinha gerenciado a concessionária, que é muito complexa, Claro. né? Com aqueles 4 departamentos, oficina. E aí depois veio o restaurante. Daí eu respondi pro meu irmão isso. Porque meu irmão falou, cara, e aí, um desafio agora, cara? Você vai fazer algum curso? Como é que você vai fazer? Eu acho que a gente buscou informações, né? Hoje, tecnologia, aí você tem muita informação disponível, né? Claro. Sebrae, fiz consultoria com o Sebrae, tudo. Mas, cara, a minha resposta é a seguinte: quem administra um restaurante, administra qualquer empresa. Sim. Porque o restaurante perecível, ele precisa de uma dedicação, de um empenho. Tem gente até que fala assim, cara, é muito trabalho, é muita dedicação,
Porque você está trabalhando com uma coisa, você vai, poxa, oferecer alimentação para as pessoas, né? Verdade. É muito sério, muito sério. Uhum. Então, com essa bagagem de administrar um restaurante, eu entro sabendo que ia ser um desafio, foi desafiador, Uhum. mas não é tão desafiador administrar hotel como administrar um restaurante. O restaurante é mais difícil. Mais difícil. Mais difícil. E me fala uma coisa, você também é palestrante, né? Você faz algumas palestras aí, Cara, título de principalmente experiência. nessa área que eu tive a experiência, eu procuro devolver, né? Sim, Eu sinto que é um compromisso. Tem alguns trabalhos que a gente faz. que legal. Em casa de recuperação, eu vou na Guarda Mirim, colégios, eu já fui, igrejas, né? E falar sobre esse assunto, né? Que bacana. De falar da experiência, do quanto que foi difícil Aham. sair daí desse submundo, né? Isso pra você, assim, foi o teu pior perrengue? Foi, na minha Sua vida. Foi o pior perrengue. Cara, e foi sem dúvida o pior. Eu quase morri, Aham, né? Perdi muita coisa. aham. Perdi muita coisa, perdi muito tempo de vida. Porque foram, assim, um pouco de tempo usando por prazer, Aham. por livre usando porque eu queria, né? E depois por E dependência. depois por dependência. Depois foram mais de 10 anos tentando sair, cara. Pra você entender a dificuldade, Aham, né? E assim, nem eu acreditava mais que ia conseguir. aham. E aí, só que ao mesmo tempo que foi o momento mais difícil, mais triste. Meu pai morreu durante esse período, Uhum. então foi muito marcante. Eu nesse tempo, assim, teve muita frustração, muita decepção da parte dos meus irmãos, da minha mãe. Aham. Com certeza a família sofre, porque te ama, né? Claro, claro. E só que foi o tempo de aprendizado da minha vida, que moldou o meu caráter, né? Então, assim, hoje eu olho, né, e vejo a mão do Senhor ali, a mão de Deus Amém. sobre a minha vida nesse momento mais difícil. Você lembra que você falou da prensa? Prensa. Você usou outro termo também do Diamante. vaso, do diamante, mas daí de ser moldado, né? Exatamente. Do vaso que é moldado. Isso. Daí a gente falou do diamante, lapidado, Isso. do ouro na fornalha. Exato. Cara, é isso aí. Que legal. Aí eu lembro o exemplo mais simples da laranja, né? Eu sempre falo para os funcionários, falo, cara, você pega uma laranja, o que a laranja tem de melhor para te oferecer? É o suco. É. Mas se você chegar para a laranja e falar assim, ô laranjinha bonitinha, me dá o suco, ela vai dar? Não. Não, o que você tem que fazer? Espremer. Espremer. É. Então, eu muitas vezes, Deus falou uma vez comigo assim, ó, dá uma laranjinha nas minhas mãos, estava fazendo um suco na casa de recuperação. É? E aí eu pegava a laranja, tirava, porque era doação, né? Tinha muita podre no meio. Aham. Tirava, jogava podre do lado, selecionava, aí cortava, ia fazendo, espremia ali o suco, jogava o bagaço fora. E de uma forma muito simples, Deus falou comigo, ó, hoje você é essa laranjinha aí. Eu separei você, né, peguei você, cortou, porque dói, né, aí, né? E, ó, tô espremando, mas eu só quero o teu suco. O que não presta de você, nós vamos eliminar, o bagaço vai fora. Olha. Quero extrair o supra-sumo. Cara, Deus falou isso comigo. 15 anos atrás, de uma forma eu entendi aquilo. Que foi doloroso, hoje não pensa que foi fácil, não. Eu sei. Foi muito difícil, né? E, cara, mas eu olho para trás e sou grato a Deus. Tem uma passagem na Bíblia que é dos 10 leprosos. É. Os 10 são curados, mas um só volta correndo e contando para todo mundo que Deus tinha feito na vida dele. Exatamente. Então eu tenho isso comigo, tem que Que bacana. compartilhar. Cara, que história maravilhosa. Um jovem que venceu aí algo que muita gente não vence, né? Infelizmente, você venceu essa Perdi muitos amigos, cara. etapa, né? Saiu de uma situação confortável para peitar um negócio que até então ele não tinha experiência na época, mas tinha um sonho internalizado, né? Que aflorou e é sucesso até hoje. E no meio do caminho agregou o hotel, que está indo maravilhosamente bem. E nós teremos em breve mais novidades aí também vindo dessa mente brilhante que nós estamos entrevistando aqui. E, cara, parabéns por tudo que você tem feito pela cidade de Paranavaí, né? Levando o nome da cidade para fora, atendendo as pessoas que vêm de fora para cá, não só na questão da gastronomia, mas também na questão do descanso, do repouso merecido, que a qualidade que você oferece também no Hotel Itália ali é maravilhosa. E, cara, a gente agradece, nós estamos já nos encaminhando para o final, mas foi muito valoroso esse bate-papo com você aí, a título de aprendizado aqui para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes também.
E, assim, eu sei que eu vou te pegar um pouco de surpresa, mas você vai tirar de letra, que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem até de otimismo mesmo aí, uma mensagem para as pessoas que buscam empreender, que tem às vezes um projeto que está ali enlatado, engavetado, e talvez não como você tem esse medo de romper essa barreira do sonho para ver o sonho se tornar realidade. O que você pode falar para essas pessoas aí, Clóvis? Cara, eu sempre tenho muito forte isso comigo. Eu aprendi isso, né? Todo mundo quer ter sucesso, né? Aham. Mas por que nem todos têm sucesso? Então é o foco, né? Ah, Então o sucesso, ele não pode ser seu foco. O processo, né, para te levar ao sucesso tem que ser seu foco. Então quando eu abri o restaurante, eu não fiquei pensando no que o restaurante me daria de retorno em termos de conforto para minha família, de segurança financeira. Eu pensava em fazer o melhor. sim. E aí o sucesso, ele é o fruto do teu trabalho que você está entregando. Sim. Outra coisa que eu falo é que o segredo do sucesso é a gratidão. E a certeza do fracasso é a murmuração. É. Então, às vezes, poxa, abri o restaurante no pior momento, depois o hotel no pior momento, mas nunca Você nunca murmurou. murmuramos, sempre agradecendo. Que benção. Sempre, que bom que estamos aqui, temos a oportunidade de fazer. E hoje, as pessoas sempre perguntam na parte de administração qual é a dificuldade. Cara, mas administrar você aprende. Você aprende na teoria, você aprende na prática. Agora, eu acho que a maior dificuldade hoje do empreendedor é a mão de obra. Então, é você aprender a lidar com os teus funcionários e entender que o resultado que ele vai entregar não é responsabilidade dele, é de você, porque você que é o gestor. Sim. Então, você tem que trabalhar entendendo que o teu capital humano é o mais precioso que você tem. Lembra daquela linguagem antiga que o cliente sempre tem razão? Você pega alguns anos atrás, vamos voltar um pouco o tempo. Vamos lá. Você chega lá em 1980, 80 para 90. O cara fechava o comércio no horário de almoço. Se você chegasse lá às 5h30, o horário de fechar às 6, ele falava, volta amanhã. Ele não te atendia, ele achava que era um desrespeito você chegar no horário de fechar, o comerciante. Exatamente. Aí muda essa chave na cabeça do comerciante, do empreendedor. Fala, cara, o nosso maior capital é o cliente. Porque aí surge essa frase, o cliente sempre tem razão. Aí muda essa forma de pensar, né? E aí os comerciantes começam a abrir na hora do almoço, começam a esticar o horário. O cara chega no horário, não importa, eu vou te atender nesse mesmo horário, porque você é importante para mim. Só que hoje a mentalidade, mudou já. Então, para você atingir o teu cliente, quem é que vai atender seu cliente? É o seu colaborador. São as pessoas. Então, o teu colaborador é teu maior patrimônio. Exatamente. Então, assim, hoje, qual que é o meu maior desafio? É aprender dia a dia como lidar com cabeças pensantes diferentes uma das outras. A gente está com 52 colaboradores, hotel, pizzaria, restaurante. Então, assim, pessoas com problemas diferentes, cargas emocionais diferentes, só que você está em cima. Claro, você tem que lidar com tudo Então, isso. você tem que lidar com tudo isso. Então, hoje, o que eu acho diferença é que você está pensando, cara, se você não estiver preparado, se você não for um mentor de pessoas, você não consegue expandir teu negócio. É verdade. E eu aprendi isso também com outras pessoas, né? Que falou, cara, mas como é que esse cara consegue administrar uma cadeia de lojas assim, assim? Ah, Cara, porque ele não fica lidando com um problema mais embaixo. Ele Exato. ensina as pessoas a resolver. E aí, eu acho que é isso. que legal. Né? A mensagem é não desista do seu sonho, nunca, jamais. Com certeza. Não deixe o medo sufocar o teu sonho, né? Ah, Medo é importante a gente ter, né? Mas o medo esse tipo de medo que te impede, né? Esse medo, ele é negativo, né? Agora, um medo, por exemplo, assim, eu vou subir nessa montanha aqui, cara, aquele medo de prudência, né? ah, Te leva ao cuidado, né? No negócio também. Você não pode ser um louco, né? Que vai querendo fazer tudo. é verdade. Tem o medo que faz você pensar, que faz você repensar. Agora, o medo que te impede de avançar, isso aí não pode fazer parte. Você tem que tirar fora. Tem que tirar fora. Você falou uma coisa muito importante que eu lembrei de uma história. Antigamente,
principalmente os órgãos públicos, eles numeravam, por exemplo, cadeira, mesa, com aquela plaquinha patrimônio número tal, Imobilizado e tal. né? Sim. E eu me lembro de uma história que chegou um gestor de um órgão público e fez uma reunião e ele viu essa plaquinha numa mesa. Aí ele começou a observar as cadeiras, olhou e tal. Aí ele falou assim: sabe qual vai ser o meu primeiro ato aqui dentro dessa instituição? Vamos arrancar todas essas placas de patrimônio dos móveis dessa instituição aqui. Aí os caras: por quê? Isso aqui está catalogado, patrimônio. Não, isso aqui não é patrimônio. Patrimônio são vocês. Olha, Patrimônio aqui dentro são vocês. Cadeira, mesa, isso aí não importa. Armário, fichário, isso aí não importa. O patrimônio principal são as pessoas. E é aquilo que você disse, meu irmão. bacana. Cara, bate-papo muito bacana. Eu gostaria que em breve o nosso grande amigo Odias aí agendasse uma nova data contigo, viu, Odias, pra gente continuar essa história. E eu tenho certeza que vai vir projeto aí novo pela frente para falar do novo projeto também. Tá bom, meu irmão? Bacana. Obrigado pela tua presença em ceder esse tempo precioso que você tem aí pra gente aqui no Fixcast. Para mim foi muito bom, foi privilégio estar aqui, foi gostoso, né? Foi satisfatório. Que legal. E sempre que você quiser me convidar, estou à disposição. Você é um cara 10, eu tenho uma admiração por você. Estou conhecendo o Odias agora, Ricardo eu conheço. Ricardo Rogério, né? O Rogério. Rogério. E para mim é um prazer. Obrigado, meu irmão. Obrigado sempre, tá? Sucesso para você aí nos seus negócios e vamos em frente porque semana que vem a gente está de volta com mais uma mente brilhante para falar, claro, sempre de um assunto interessante aqui no nosso Fixcast, o nosso podcast aqui da Fix, direto para você.